Sejam bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Para começar, vamos tentar imaginar o corpo humano não apenas como uma máquina complexa, mas como uma balança química incrivelmente delicada. É fascinante porque a cada segundo do nosso dia, as nossas células estão trabalhando incansavelmente nos bastidores para manter um estado de equilíbrio perfeito, que a ciência chama de homeostase. E bom, quando essa balança pesa um pouquinho demais para um lado, é exatamente aí que as doenças começam a tomar forma. A nossa exploração de hoje vai desvendar como esse verdadeiro ato de malabarismo microscópico funciona e por que entender isso é, sem dúvida, a chave para o futuro da medicina. A base de todo o conteúdo que a gente vai ver hoje vem de um editorial sensacional, compilado pelos pesquisadores Mamunur Rashid, Siva Ramaraju Kanumuri e Mohed Yassin Malik. O que a gente tem aqui não é só mais um artigo, tá? É uma coleção super poderosa de pesquisas de ponta focadas no estresse oxidativo. Ao reunir dados vitais sobre farmacocinética e farmacodinâmica, esse material realmente ilumina o motivo pelo qual as doenças inflamatórias acontecem e, o mais importante de tudo, como a gente pode desenvolver novas abordagens terapêuticas para trazer o corpo de volta a esse equilíbrio natural. Certo, vamos mergulhar nisso. A grande ironia da biologia humana é que as exatas ferramentas projetadas para curar as nossas feridas e combater infecções podem, de repente, se transformar nas armas que causam doenças crônicas graves. Pensem nisso. Quando esses mecanismos de defesa celular perdem o controle, o estrago pode ser absolutamente devastador, afetando tudo, desde a capacidade dos nossos pulmões até o nosso metabolismo como um todo. Para desvendar essa biologia tão complexa, a nossa rota de hoje vai ser a seguinte: 1. O equilíbrio celular. 2. Entendendo PK e PD. 3. Focando na inflamação das vias aéreas. 4. Altitude e defesas imunológicas. 5. Metabolismo e remédios naturais. E para fechar, o futuro da cura. Seção 1. O equilíbrio celular. Homeostase versus estresse oxidativo. Vamos lá, o nosso primeiro grande pilar. Para entender a doença, primeiro a gente precisa observar como as células saudáveis mantêm a ordem da casa. A palavra inflamação quase sempre vem acompanhada de uma ideia muito negativa, não é? Mas precisamos redefinir isso agora. A inflamação é uma ferramenta biológica não apenas normal, mas absolutamente necessária. É literalmente a equipe de primeiros socorros do nosso corpo. O problema, e é isso que impulsiona os distúrbios respiratórios e as síndromes metabólicas, é quando essa resposta se prolonga demais ou fica comprometida. É como se a equipe de primeiros socorros se recusasse a ir embora depois de resolver o problema e começasse a demolir o tecido ao redor. E adivinha quem são os principais mensageiros que comandam essa equipe de resgate? As espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, frequentemente chamadas pelas siglas em inglês ROS e RNS. Fica super claro na literatura que elas não são meras toxinas ou aquele subproduto indesejado que a gente quer eliminar a qualquer custo. Em condições normais, elas são mediadores vitais. Elas avisam as células sobre quando se multiplicar, como lidar com invasores e como gerenciar a nossa energia. O caos e a doença só se instalam quando o volume dessas mensagens fica alto demais. É aí que a gente tem o tão falado estresse oxidativo. Seção 2. Entendendo PK e PD. As ferramentas para consertar a balança. Agora, o que é realmente interessante aqui é como os cientistas tentam consertar essa balança quando tudo dá errado. Afinal, não basta só diagnosticar que existe um estresse oxidativo muito alto. A gente precisa saber exatamente como introduzir um medicamento para restaurar a ordem. E aqui vale a pena a gente simplificar o jargão científico. Farmacodinâmica, ou PD, é basicamente o que o medicamento faz com o corpo. Ou seja, como o remédio vai lá, mexe nas vias oxidativas e acalma a inflamação. Por outro lado, a farmacocinética, ou PK, é o que o corpo faz com o medicamento, como a gente absorve, distribui e depois elimina a substância. Para criar tratamentos que realmente funcionem contra a inflamação, os pesquisadores têm que casar perfeitamente esses dois conceitos. Seção 3. Focando na inflamação das vias aéreas, do micro ao macro. Com esse mecanismo básico em mente, vamos dar um zoom no nível microscópico e olhar para doenças reais e muito comuns. O sistema respiratório é um lugar onde esse equilíbrio da sinalização redox é crítico. Se ele falha, as consequências são imediatas e severas. Peguem como exemplo o trabalho do Cazzola e sua equipe. Eles mergulharam fundo na biologia redox de doenças crônicas das vias aéreas, como a asma e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nessas condições, as nossas defesas antioxidantes estão tão enfraquecidas que ocorre uma disfunção no tecido epitelial. E a solução que a pesquisa propõe? O uso de tratamentos antioxidantes de precisão, trabalhando junto com as terapias convencionais.
O objetivo é focar com o laser naquelas vias redox para cortar a inflamação pela raiz e melhorar a respiração. Uma outra condição pulmonar extremamente complexa é a fibrose cística. O estudo liderado pelo pesquisador Coadri avaliou como a inflamação está ligada a um transportador de cloreto na célula, chamado CFTR. E olha que descoberta incrível! Ao forçar a expressão do CFTR saudável, o chamado tipo selvagem, a equipe conseguiu não só restaurar a secreção normal de cloreto, mas também baixar a inflamação de volta para os níveis de uma célula saudável. O que isso prova para a gente? Prova que para reequilibrar essas células, não adianta só tratar o sintoma. O tratamento precisa consertar tanto a função do canal celular quanto a forma física dessa proteína. Seção 4. Altitude e defesas imunológicas. Estressores ambientais. Até agora a gente focou bastante na parte interna e genética, certo? Mas e vamos ver como isso se constrói quando olhamos para fatores externos usando a pesquisa do Pena e de seus colaboradores. A balança química do nosso corpo é virada do avesso pelo ambiente, e poucos cenários estressam tanto a sinalização redox quanto as grandes altitudes. É uma reação em cadeia perigosa. Primeiro, a exposição a alta altitude leva à hipóxia hipobárica, que é, em termos simples, a falta de oxigênio. Esse ambiente hostil começa a destruir nossas defesas antioxidantes naturais e gera um pico de estresse oxidativo. O final dessa cadeia? O famoso mal agudo da montanha. Esse é um exemplo clássico de como entender a modulação redox é vital em extremos ambientais e mostra por que a suplementação antioxidante tem trazido benefícios reais para quem sofre com isso. E se a gente falar sobre como combater essas lesões pulmonares inflamatórias? A pesquisa da equipe do Juan traz uma luz bem animadora. Eles investigaram um dipeptídeo natural chamado carnosina. O mais legal é que, longe de ser um remédio sintético agressivo, a carnosina atua de forma muito inteligente como mediador metabólico. Ela modula a resposta do sistema imune, orientando as células de defesa e o comportamento dos macrófagos de uma forma que protege o pulmão contra danos inflamatórios muito graves. É a própria natureza ajudando a consertar a balança. Seção 5. Metabolismo e remédios naturais. Restaurando o equilíbrio. Essa ideia de usar compostos naturais nos leva a um ponto super importante. Como o estresse oxidativo não afeta só o pulmão, mas o corpo inteiro, a ciência vê um potencial enorme nos elementos naturais para regular o nosso metabolismo como um todo. E bom, uma das maiores crises de saúde da atualidade é a síndrome metabólica, que está, e isso não deve ser surpresa a essa altura, intimamente ligada ao estresse oxidativo e à inflamação. O estudo do Ramuia mostra como isso é um guarda-chuva para obesidade, hipertensão e resistência à insulina, coisas que catapultam o risco de problemas cardiovasculares e diabetes. E a abordagem mais eficaz revelada aqui volta para o nosso feijão com arroz, rastreamento preventivo e mudanças firmes na dieta e no estilo de vida para frear essa inflamação antes que ela saia do controle. É exatamente nesse contexto que os produtos naturais brilham. A revisão liderada pelo Gal foca no ácido clorogênico, um composto que a gente encontra de monte em diversas plantas. Ele é um verdadeiro combo de benefícios. Tem propriedades antioxidantes gigantescas, é ótimo contra a inflamação e ainda regula o metabolismo. Mas, claro, tem um obstáculo. Para o nosso corpo tirar proveito de tudo isso, a gente precisa otimizar a farmacocinética da substância. Isso significa usar tecnologias modernas de entrega de medicamentos para garantir que o corpo absorva o composto e o leve exatamente para onde ele é mais necessário. Isso ilustra brilhantemente tudo que a gente construiu até agora. Reparem na diversidade dessas condições. Estamos falando de pessoas sofrendo por falta de ar no topo de uma montanha, passando por crises sistêmicas de obesidade e metabolismo, até chegar a bloqueios pulmonares severos na fibrose cística. Doenças super diferentes, certo? Mas todas elas compartilham a mesma base: um desequilíbrio na sinalização redox. E o conserto, quer seja através de mudanças de estilo de vida, compostos naturais ou antioxidantes altamente precisos, sempre, invariavelmente, passa por trazer essa balança química de volta à harmonia. Seção 6. O futuro da cura. Para onde vamos a partir daqui? Já que mapeamos onde a gente está no entendimento das defesas do nosso corpo, precisamos olhar para o amanhã. Como transformar as descobertas de hoje nos tratamentos do futuro? Então o ponto crucial é: o trabalho está só começando. O próximo passo da pesquisa exige que a gente entenda em um nível ainda mais profundo e molecular como essa sinalização redox se comunica com as vias inflamatórias. A conclusão dos dados é muito clara. Não basta só achar um composto natural incrível. Nós precisamos aplicar farmacologia translacional e modelos rigorosos de PK e PD para criar mecanismos reais de entrega desses medicamentos que vão funcionar de verdade na vida de um paciente. É a biologia de sistemas construindo a medicina de amanhã.
Para amarrar tudo isso, a grande mensagem que fica de todas essas publicações recentes é que estresse oxidativo e metabolismo não são apenas detalhes médicos soltos ou simples contagem de calorias. Estamos lidando com uma rede química absurdamente inteligente, um verdadeiro interruptor de controle que decide se as nossas células vão se curar, se proliferar ou se render a uma inflamação crônica. Entender esse equilíbrio a fundo pode não ser só mais uma descoberta biológica, mas a verdadeira chave mestra para curar uma infinidade de doenças crônicas que assolam o mundo. É uma perspectiva animadora demais para o futuro da ciência, não acham? Continuem de olho nos dados e a gente se vê na nossa próxima análise.